Boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não? Essa é mais uma atividade do projeto Tela em Transe. Que história é essa de cinema brasileiro? Uma pergunta. O projeto é uma pergunta, gente. Então, essa é a última atividade, a partir, né, do apoio da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E a gente realizou 12 encontros com um grupo, digamos assim, mais fechado que se inscreveu, mas também a gente teve uma participação bastante fluida de gente. Foram meses, assim, foram 3 meses das mais incríveis perguntas que surgiram, né? Outras questões surgiram. E foi uma bela desculpa, assim, para ver os filmes, uma bela desculpa para encontrar algumas pessoas, para a gente se reorganizar no mundo, para a gente ter mais tesão pela vida mesmo, porque eu acho que cinema é isso, é lembrar o quanto que a vida é potente e mesmo nas suas dores e tristezas, né? A gente aponta as direções, mas o caminho se faz enquanto a gente faz o trajeto, né? E eu chamei aqui hoje pessoas que eu acho que vão me ajudar a cozinhar esse tema, porque eu tive o prazer ao longo da oficina de ir convidando as pessoas. Eu tinha uma ideia do que elas poderiam contribuir e havia uma ampliação dessa ideia, e eu acho que isso vai acontecer hoje também. Então, eu convidei Sheila França, que é uma amiga aí desde os idos de 2012, 2011, não sei exatamente quando, mas é uma pesquisadora integrante, né, do grupo de estudos em experiência estética, comunicação e artes, lá da UFRB. Participou da mostra do Filme Livre, uma mostra que também é muito especial para o coletivo, enfim, uma mostra que a gente teve uma relação, a gente fez sessão com a mostra aqui, enfim. E é doutora em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA. Oi, Ramon, que prazer. Esse negócio, eu fiz essa cara quando a gente manda aquele trechinho do nosso resumo, né? Fico sempre pensando que a gente é sempre muito mais e muito menos que tudo isso, sim. Mas tenho muito carinho de estar integrando o GECA, que é como carinhosamente chamamos nosso grupo de estudos em experiência estética, comunicação e artes da UFRB, coordenado por Jorge Cardoso Filho, meu supervisor de pós-doutorado, e pela minha amada amiga Angelita Bogado, e com colegas incríveis, entre elas amigos em comuns aqui como a Ana Luísa. Enfim, muito feliz de estar aqui com você, do tempo em que o qual ocupou muitos espaços em Salvador, passando cinema, criando oportunidades para abrir telas para discutirmos esse cinema. Né? Para discutirmos o cinema, quem somos nós, e outras derivações que acabam surgindo. Os meninos eu conheço de filme, enfim, uma alegria estar aqui para, talvez, criar mais perguntas do que responder as perguntas que você propôs. Então, já quebrando um pouco seu horizonte de expectativas para criar o estranhamento, né? Aquele efeito legal que a gente gosta para engajar. Muito feliz mesmo com o tema da mesa. Eu acho, Sheila, você falou desses encontros do qual, acho que a gente já estava fazendo essa pergunta que a gente está se propondo hoje, né? Que história é essa de cinema brasileiro? O cinema brasileiro é um só, enfim. Arthur Lins, que é um brother que eu conheci aqui em Cachoeira, num encontro para pensar o cinema nordestino, né? Ações em torno do cinema nordestino. E também conheço pelos filmes, acompanho a trajetória dele, curta-metragista aí, com dezenas de filmes também, e diretor, roteirista, né, montador audiovisual, professor da UFPB, e desenvolve uma pesquisa em torno do gênero de ficção científica no cinema brasileiro. Fala, Arthur Lins. Valeu, Ramon. Primeiro, agradecer mesmo aí o convite de tu e a oportunidade da gente estar trocando essa ideia mesmo, né? Tenho acompanhado o Tela em Trans, a gente se encontrou rapidamente aqui em Salvador, estou residindo aqui momentaneamente assim, esse ano. Então, um prazer ter chamado. Essa coisa de a gente não ter festivais presenciais nesses últimos 2 anos, né? Está criando um excesso, uma demanda de desejo de discutir os filmes, as telas, mas os encontros parece que estão sempre aquém, no sentido de que a gente não tem aquele desdobramento que é o que faz os elos afetivos e onde as críticas vão se colocando, né, os embates. Então, estou morrendo de saudade mesmo assim de encontros presenciais, numa lógica cineclubista, numa lógica de festival, nessa troca com as imagens que sempre vão além, né, da experiência fílmica, assim.
Então, estou super à vontade, assim, nessa mesa aqui, nessa troca, super afim da gente seguir nessa conversa aí, nesse percurso. Fábio Rodrigues Filho é pesquisador, cartazista e atua como curador e programador em cinema, integrando comissões de seleção de festivais, mostras e laboratórios. É realizador do filme Ensaio, Tudo que é Apertado Rasga, que eu também tive o prazer de ver nessas mostras pandêmicas virtuais. E é isso, Fábio. Se apresente e diga oi para todos nós. Oi, gente. Boa tarde, né? Ou boa noite, ou boa madrugada, como você saudou. Eu queria só agradecer também assim, o convite, e eu fico feliz de estar aqui, portanto, entre pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas sei não só da existência, mas também da criação, né? E também sei por caminhos bem afetivos mesmo. Então, eu fico feliz e eu queria agradecer o convite, sabe, Ramon? Porque às vezes eu fico vendo suas coisas, tanto em relação ao Teletrans, quanto coisas que você vai fazendo, seja mais, né, individual, em termos de postagens, ou em termos de filme, né, participações, roteiro. Eu acho sempre uma presença bastante inspiradora pelo caos, certamente, pela explosão que parece, né, afetar a gente naquilo que é rastilho do fogo, né? Então, eu confesso que, a priori, eu me senti completamente... Eu falei assim, não tenho nada a fazer nessa live, né? Convide outra pessoa, talvez o convite foi errado, mas, no entanto, confesso que já escutando assim, a apresentação, né, sua e dos colegas, né, da Sheila, do Arthur e sua, né, Ramon, eu fico, no mínimo, interessado em escutar mais de perto, né, na sala, aqui com vocês, e querer um pouco trocar mesmo, conversar. Agradeço e espero poder, ao meu modo, assim, contribuir com as coisas que eu reuni aqui para conversar. Obrigado. Massa. Obrigado vocês, obrigado demais. É isso. Algumas das questões que eu vou colocar assim de início partiram, olha aí, da minha pesquisa de mestrado, porque, na verdade, esse tema, periferia, me apareceu, me surgiu, quando, nos idos de 2010, 2011, eu estava fazendo um filme com um porteiro do prédio, assim, e ele era um comunicador, ele era um radialista, né, de comunicação popular no Calabá, que é um bairro aqui perto, um bairro periférico, e eu não consegui fazer o filme, porque haviam questões que, naquele momento, eu não compreendia, ou não tinha maturidade para lidar, entender que havia coisas muito mais sérias ali em jogo, né? E que, na minha inocência de realizador, uma ideia na cabeça, personagens aí na vida, achava que era só fazer um filme, né? Mas a partir disso, a partir desse erro, a partir desse filme que não deu tão certo, apesar da gente se falar até hoje, Carlos Papai, abraço, eu comecei a pensar e a observar que a gente tinha uma produção acontecendo ali que era dessas periferias. Então eu quis entender isso, eu quis estudar isso. E aí eu tive outra queda no mestrado, assim, porque eu propus um projeto que era uma espécie de uma análise sobre o cinema periférico brasileiro. Tipo, então, o projeto entrou assim, mas saiu completamente diferente do mestrado. Justamente porque eu percebi que eu estava numa concepção sobre periférico pouco também imatura, talvez, né? Eu estava querendo estudar a partir de 3 filmes, então eu queria estudar realizadores que realizavam sobre a comunidade, né, dentro do espaço geográfico periférico. E aí foi o André, da Filme de Plástico, o Shoa, com A Vizinhança do Tigre, Afonso, e a Dirley Queiroz com Branco Sai Preto Fica, que está aqui atrás de mim até o cartaz. E aí eu percebi que eu estava tentando enquadrar essa lógica de periferia, ou de cinema periférico, de um jeito redutor, sabe? E aí eu já começo, assim, provocando a nossa conversa, e aí eu acho que cada um pode falar a partir do seu ponto periférico, porque, assim, uma das coisas que eu fiquei me perguntando também, uma coisa que eu apresentei na banca,
é isso, né? Esse olhar periférico, ele, como a gente falou antes, ele é modular e ele pode ser visto a partir de várias camadas. Então, nós no Brasil, diante do cinema industrial americano, obviamente somos periferia, né? América Latina, periferia. Inclusive, vi vários trabalhos sobre isso, né? América Latina, periferia do cinema, não sei o quê. Aí a gente vai se aproximando, regionalmente falando, e vai criando outras camadas periféricas. Ao passo que agora, assim, nessas questões todas que a gente abriu no Teletranse, eu comecei a pensar e me perguntar assim, periférico ao quê, né? Como acho que Sheila até falou antes, assim. A gente está margeando o quê? É o mercado? É o cinema de glórias e de prêmios e de tapetes vermelhos? Então, e aí, ao pensar sobre isso, eu comecei a pensar que, na verdade, a gente tem hoje, em grande escala, na verdade, esse cinema periférico sendo realizado, assim, né? Só que em vários jeitos, em várias camadas, em vários enquadramentos de periferia. Agora eu comecei a ampliar também essa reflexão, não apenas sobre a produção e a região de onde esses filmes são feitos, mas também o modo do tratamento das imagens, a fonte dessas imagens, que também são periféricas e que também são marginais, de algum jeito. Ainda há uma relação de olhar para essa prática audiovisual a partir do hegemônico, claro, né? E o cinema talvez, a das artes que mais tenha organizado esse mercado, essa estrutura. Mas, como eu falei antes, a minha sensação é que a gente está vivendo esses últimos anos e a minha prática passa muito ao longe disso. Eu quero, questionando isso e pensando também algumas questões sobre os filmes que a gente está vendo agora. A gente está vindo de uma amostra que eu estava comentando aqui antes com o Fábio, que ele estava numa mesa ontem, do Joelzito, uma amostra, uma década em vídeo, né? Sobre a obra do Joelzito Araújo. Aí eu fui lá pesquisar, estava lendo uma entrevista dele, e ele fala algo muito revelador. Ele fala, o rótulo, eu não sei qual é exatamente, mas eu acho que o melhor seria o autêntico cinema brasileiro. Então, olha como ele toma. Ele não se coloca, talvez, como periférico. Ele toma para si que ele está fazendo cinema brasileiro autêntico, né? Então, assim, são muitas questões. Agora, essa semana, por exemplo, no sábado, a gente teve um ato, por exemplo, que eu acho que também me interessa conversar essas coisas, com relação à estátua do Borba Gato, e aí esse termo ressignificado, né, ali por um grupo que se coloca como revolução periférica. Ora, a gente pode ocupar-se dessa terminologia e usar isso como uma bandeira de ataque, uma bandeira de reverberação de discurso, né? De discurso contra apelo da história, enfim, para, na verdade, questionar a invisibilidade. E ora também, como o Joelzito fez, rejeitar certos rótulos e como isso também pode ser redutor para se pensar a produção atual do cinema, né? Quais as camadas que cada um de vocês enxerga esse tipo de provocação e em como vocês se inserem nesse debate? Mas fiquem livres para falar, pode começar quem tiver mais afoito. Engraçado, porque, Ramon, você falando de cinema e pensando se o cinema brasileiro é um só e questionando as periferias do cinema brasileiro, você me faz lembrar imagens que não vem do cinema, mas uma imagem que me causou muito impacto, que talvez tenha causado impacto no Brasil inteiro, não só em mim, mas me lembrou esse seu discurso da história contra apelo, como lidar com esses muitos Brasis dentro das nossas produções e do caráter relacional de ser periférico, enfim, de tudo isso, me lembrou muito, principalmente a questão de questionar a visibilidade. Eu não sei se eu consegui apreender todos os seus questionamentos que foram, assim, realmente fervilhantes, mas me lembra um samba enredo da Mangueira de 2019, traz um calor para o meu coração no sentido de carinho e também de me provocar a luta por um Brasil que não está no retrato. Então, eu acho que quando a gente pensa no sistema periférico e quando a gente pensa em imagens periféricas, a gente pode ver
no cenário artístico contemporâneo, eu vou falar brasileiro porque eu não tenho um conhecimento a nível mundial, mas brasileiro de resistência na busca por trazer retratos que não estão civilizados já, né? Quando a gente tem um cinema hegemônico, a gente pensa um cinema que repete fórmulas, repete formas de imagem, repete fontes, repete corpos, modelos, e muitas vezes boa parte da nossa história enquanto país, nossas histórias, nossas subjetividades, elas não são contempladas, né? Então, o lugar de tentar lutar por esse país fora do retrato talvez seja o cinema não hegemônico, ou o cinema periférico, né? Ou os cinemas periféricos, ou as artes periféricas. E sua fala foi muito feliz no sentido de convocar-nos, os meninos como realizadores, mas eu, particularmente, como fabuladora, como espectadora, né, da sua fala, e os meninos também, nesse momento, como espectadores da sua fala, a fabular sobre esse periférico. Eu acho que é um convite que a gente precisa fazer mesmo. Há um tempo atrás, eu fui num congresso em que se questionava por que se chamava cinema baiano, na UFRB tinha uma disciplina de cinema e audiovisual baiano, alguma coisa do tipo. Porque não era brasileiro. Eu falei, por quê? Bem, o cinema brasileiro, na época, era tratado como cinema brasileiro, o cinema que era do Rio e de São Paulo. Acontece que, de um tempo para cá, eu estou muito feliz, por exemplo, de um tempo para cá, isso vem mudando. Mas não vem mudando de maneira dada, de maneira suave, sem conflitos, né? Então, quando você propõe essa ideia de imagens periféricas brasileiras, cinemas periféricos brasileiros, isso já é, de alguma forma, uma transformação, e aí não digo nem ganho nem perda, mas isso é uma transformação de diversos realizadores, de diversos pensadores que se engajaram nessa luta para trazer Brasis outros para o cinema, né? Brasis marginalizados por essa estética hegemônica, né? Por essas produções hegemônicas dentro do cinema brasileiro. Porque, realmente, se a gente for pensar Estados Unidos, ou se for pensar outros contextos, o Brasil vai ser periferia. E aí eu fico muito feliz de hoje a gente estar aqui discutindo, então, cinemas brasileiros periféricos, né? Porque isso já é muito bom. Eu estou escrevendo um artigo agora, em coautoria com colegas de pesquisa, em que eu chamo de cinema, tem a tag Cinema Brasileiro Recente, e eu não estou falando do Rio e São Paulo. Então, assim, eu fico muito feliz com esse ganho. Claro que há um engajamento político, muitas vezes, quando eu me reafirmo enquanto cinema baiano, enquanto cinema paraibano, ou enquanto cinema pernambucano, há um engajamento, porque está, nesse caso, motivado por uma luta por visibilidade também. Então, há contextos e contextos, não se pode reduzir um gesto pelo gesto apenas. É preciso entender aonde ele se encontra, né? A pragmática é preciso ser levada em conta quando a gente analisa isso. Então, não é só porque hoje a gente pode chamar de cinema brasileiro que isso é um ganho, ou se eu chamar de cinema pernambucano, isso é ruim. Não. Muito pelo contrário, sabe? É necessário entender onde se encaixa essa performance, a quem ela serve, né? Então, isso ela está servindo a visibilidade dos invisíveis ou a visibilidade dos já visíveis, ou para invisibilizar ainda mais os invisíveis. Então, é preciso tentar entender dentro dessa experiência estética proposta e política, estética e política. Por isso que eu digo que quando a gente se engaja na feitura de um filme, ou numa conversa, como é o caso daqui, ou quando a gente se engaja vendo um filme, são partilhas, né, que se estabelecem ali. São distribuições de espaços, e você precisa entender que espaços aquela proposta está ali propondo,
e como você reage a ela. Mas o que eu tenho percebido, em geral, assim, de uma tendência que é mais fácil para o cinema periférico convocar o espectador para a fabulação, no sentido de tentar compreender a feitura. Ele normalmente causa algum tipo de estranhamento, que faz o espectador, talvez, estranhamento, eu vou dizer aqui por quê? Porque normalmente não são os lugares filmados, não são os corpos que estão nos modelos filmados, as histórias não estão dentro dos modelos de roteiro, de field, não tem um padrão, e esse padrão, às vezes o filme ganha total sentido quando você vê os créditos, né? E aí eu chamo um dos filmes, por exemplo, que é o Ela Volta na Quinta, que você citou aqui, do querido do André Novaes. É um filme desses, né, em que você vai tentando entender, aquilo é um documentário, aquilo é uma ficção, o que está acontecendo, quem são essas pessoas, que lugar é esse? E aí eu tive a felicidade de ver esse filme no cinema, no Belas Artes, ao lado de uma senhora que morava em Contagem. Ela falou, eu conheço esse lugar, e era uma alegria para ela se ver representada, sabe? E era uma alegria, talvez, por eu ser uma pessoa do interior, ver um lugar periférico também representado, entendeu? Me dá a potência de entender de que eu também posso estar em tela um dia, eu, no sentido da minha subjetividade, da minha história. Então, por mais que não seja a minha história, é também a minha história. Então, é um cinema que engaja a gente através desses estranhamentos positivos, né? Dos corpos em cena, que é o que a gente chama, e aí não quero teorizar, mas é o que a gente entende os corpos em cena como as performances que estão ali engajadas, inclusive a do espectador, que é convocado a entender como é que aquela cena se faz, e os corpos da cena, que é a encenação. E aí eu partilho aqui que essa ideia é construída entre Chico, Francisco Alves Júnior, de Salvador, que foi meu colega no doutorado, e Angelita, que também é minha colega, dentro do GECA, né? E é isso, gente. Eu acho que vamos de samba, vamos de cinema, e eu quero ouvir vocês agora. Nem sei o que eu falei. Não, foi ótimo, Sheila, foi ótimo te escutar. Demais. Eu vou só, então, emendar, assim, talvez fazendo não sei se bem um retorno, assim, mas eu fiquei pensando, de fato, assim, uma fala ótima, uma provocação inicial realmente, bom, para ser redundante, bastante provocante. Mas eu não sei, assim, o que eu fiquei pensando, assim, enquanto eu te escutava, assim, algumas coisas, assim, só muito livremente comentando, assim, né, antes de talvez adentrar alguma coisa que eu tinha mais sistematizado, assim, né, ou tentado sistematizar. Uma primeira é da ordem da elasticidade e do problema da elasticidade desse termo periférico, assim, né, porque parece que se a gente abre demais ele perde sua força política. Eu estou chamando atenção a isso por dois motivos. Um primeiro é porque talvez todo o debate e toda a confrontação que a gente demora talvez muito tempo em relação ao periférico parece que escamotear alguma coisa da ordem da centralidade, que continua muito bem estruturada, muito bem posta. Embora tenhamos dúvidas, e eu acho que é justo as dúvidas sobre o periférico, olhar para a centralidade talvez seja importante para a gente entender assim que elas continuam aí, né? Elas continuam firme e forte. E elas se revelam em muitos aspectos, ou seja, as centralidades, elas têm de fato estruturas muito sólidas, assim, que tem a ver com circulação, que tem a ver com distribuição, que tem a ver com acesso, que tem a ver com dinheiro, naturalmente, que tem a ver com a economia de atenção, de produção de conhecimento. Todas essas coisas que se acumulam, que a gente sabe que não é qualquer coisa, e que, de fato, assim, eu acho que consolida mesmo centralidades, assim, né? Rio, São Paulo, por exemplo, como já citado, mas outras tantas, né? As capitais, diferente às cidades do interior, e isso se reflete, claro, no caso da Bahia, etc e tal. Uma coisa seria essa, assim, né? Desdobrando um pouco do problema da elasticidade, assim. Uma outra coisa que eu acho que tem, assim, né? E, claro, eu não sou pesquisador disso, assim, né? E nem reivindico, assim, essa noção cinema periférico, assim, né? Mas eu acho que uma coisa que eu fico pensando muito quando eu escuto, geralmente, né, alguns debates, quando eu, né, penso cá comigo nas leituras e etc.,
é da ordem daquilo que é da autodefinição, ou seja, e da sobredeterminação, que é um pouco uma questão, claro, basilar, né, fundante, mas que é importante, assim, né, um pouco para a gente talvez driblar o perigo da elasticidade do conceito, né, e o perigo, portanto, do esvaziamento da ideia de periférico e, irredutivamente, de periferia, que essa sim sabemos bem num momento como esse, né, de um governo, bom, fascista, genocida, a gente sabe o quanto se acirra mesmo, né, a própria noção e se torna irredutível, né, periferia, por exemplo, né, o concreto, a materialidade do espaço, né, e, portanto, da identidade, né, de alguma forma, porque, em alguma medida, também, dentro dessa dialética, ou, não é nem dialética, é um binômio, não é binômio, mas essa relação entre sobredeterminação e autodefinição, né? Então, colocar, ora, a periferia, né, ou o periférico, como aquilo que, de alguma forma, sim, sabemos, aprisiona também, ou aquilo que, pelo contrário, os sujeitos reclamam, finalmente, para se libertarem, né, para construírem estratégia de subjetivação, né, de fato, reconstrução, né, de si e do outro, né, do comum, finalmente, né, outras partilhas, né, causaram um dano naquilo que é, finalmente, né, o comum, né, a polícia, portanto, estratégias, portanto, políticas, né, de uso do termo e de preenchimento, né, de significados no termo. Acho que isso é bem importante. Eu não acho que é tão vazio ficar acentuando isso, porque o que a gente está passando agora em termos do cinema, e não é de agora, porque, né, eu sou muito jovem, mas, né, bem sei que tanto faço parte quanto vejo que, né, tem já um lastro, né, temporal disso, que é efetivamente aquilo que se chama, né, grossamente, de emergência de novos sujeitos do cinema, né? Poderíamos questionar se são novos, etc. E tal, mas o que eu quero dizer assim, é efetivamente outras pessoas, né, partindo, por exemplo, né, o cinema negro, que também não é de hoje, sabemos bem, né, mas cinemas de fato ligados a pessoas, né, a sujeitos que estão não só em lutas, né, mas que estão diretamente marcados em seus corpos, né, nas suas localizações, né, geográficas ou não, a essas. Bom, isso não é novidade para nenhuma de nós aqui, mas o que eu quero dizer assim é que essa emergência pluraliza a um tempo que eu acho que coloca um problema mesmo, né? A esse modo mesmo como a gente entende, bom, cinema periférico, né? Para ele não ser também essa coisa que, bom, tudo cabe nele, assim. Efetivamente, tudo cabe. Todos nós somos vulneráveis, né? Mas alguns, sabemos bem, são mais vulneráveis do que outros, né? A situação, se de alguma forma ela é comum, ela também é singular, né? Por várias questões que bem sabemos, né? Não precisamos entrar. Mas eu acho que isso é bem importante, assim, talvez para a gente driblar um pouco essa elasticidade que eu acho ela, assim, problemática, assim, né? Acho que tem uma coisa interessante quando você coloca a ideia de imagens periféricas, assim, que eu fico pensando que a ideia de imagens periféricas me parece interessante, bem boa, na verdade, sabe? Porque cinema periférico carrega ainda o peso dessa palavra cinema, e mais do que a palavra, porque eu adoro a palavra, e eu adoro cinema, mas o peso da instituição cinema, e que parece instituir por sobre o periférico, como a gente corporifica a noção, sabe? Então, eu acho que a ideia de imagens periféricas me parece bem boa, assim, porque o que a gente está vendo é também, de alguma forma, imagens a provocar o cinema, né? A interpelar o cinema, imagens que, a rigor, não são endereçadas ao cinema. Embora o cinema venha, né, de alguma forma, acolha elas, ou elas circulem também ao cinema, mas elas, a rigor, elas circulam apesar do cinema, fazendo com que o cinema também precise se rever naquilo que é fundamental dele, pensar as imagens, né? Relacionar com as imagens, investigar as imagens, discutir, etc. E tal. Dito isto, assim, em termos de notas mais gerais, assim, faria um outro comentário a respeito do acadêmico, assim, né? Temos aqui professores, né? Todos vocês professores, eu, né? Um modesto mestrando e tal. E é preciso dizer também que o acadêmico, né? Assim, não há problema, né, com esse termo deve ser também desconstruído na sua monstruosidade dele, né? Eu não estou negando que a academia tem lá seus tantos né, tradições, que bem sabemos, né, violentas, desiguais, mas eu acho que também ela passa por um momento como o cinema também, né, tanto de ataque quanto também de outros corpos chegando ali, intervindo, reconstruindo, de modo que falar acadêmico hoje, para mim, é super importante a nível, inclusive, de família, para usar um termo que você estava colocando, assim, né? Não o Oscar, né? Não esse cinema, aquele cinema, né? Distante, imagem quase, né? Idílica, né? Mas sim o cinema que é talvez mais próximo, mais condizente, não só com a realidade que nos cerca,
mas com aquilo que é da ordem do desejo, da reinvenção, da construção, enfim, de outras coisas. Um pouco assim, eu faria, sabe? A gente está num momento que, sei lá, está tendo um apagão aí do CNPq, né, dos bases de dados, e de outras coisas tantas, assim, sabe? Isso tem a ver também com a entrada de outros corpos, sabe? E não só a entrada, mas a produção de conhecimento, que é uma produção de conhecimento, inclusive, no campo do cinema, que efetivamente está confrontando as hegemonias. Na sua teoria, mas também na sua prática. Eu, por exemplo, né, falaria aqui, em algum momento devo falar, sobre um filme que eu fiz como um TCC na UFRB. Agora eu realizo um filme também no mestrado que faço na UFMG, sabe? Então, também, assim, a academia é plural também, né? O acadêmico também ele deve ser, acho que desconstruído, porque, assim, acho que comunicar, né, é um pouco também aproximá-lo, porque ele, a rigor, pode efetivamente, né? E aí ele, a ciência, né? Ela, a rigor, eu penso que, claro, né? Mas ela pode, de fato, ser uma ferramenta de intervenção, de reconstrução, né? E não só o que ela foi também, certamente, sabemos bem, né? Ferramenta de exclusão, ferramenta de justificar violências, como a própria questão racial, né? Mas assim, bom, falei, e vou parar assim para dizer o seguinte: duas coisas, me permitam, se puder, posso? Mais duas coisas? Manda ver, cara. Posso? Então vou falar. Eu acho que primeiro essa questão do cinema, do brasileiro, né? Essa questão, mais uma vez, da identidade. Eu acho que tem um texto assim, né? O Stuart Hall, né? Esse pensador dos estudos culturais, que eu gosto muito, um cara que eu leio muito, né? Um intelectual que eu leio muito, ele tem um texto que eu acho que o título, eu vou só citar o título, porque eu acho que o título ele já é muito pedagógico, que diz assim: quem precisa de identidade? E claro, né, sabemos bem que o Stuart Hall é um teórico, né, que discutiu a identidade como uma questão também de devir, não alguma coisa estática, mas alguma coisa que tem a ver com processo, né, alguma coisa que tem a ver com a inserção na história, né, e refazimento, transformação, etc. e tal. O que eu quero dizer com isso é que, assim, há essas novas demandas, esses novos cinemas, essas novas formas de lidar com as imagens no cinema ou no entorno dele, também provoca a respeito daquilo que a gente está acostumado na própria ideia de identidade. Talvez justamente brasileiro, né, a identidade nacional esteja efetivamente em crise, e está, sabemos, né, a centralidade do Brasil, né, enquanto identidade única e nacional, a ideia de brasileiro, assim, né, porque ela efetivamente, penso, nunca nos salvou da morte. Ao contrário, foi nos levando cada vez mais. Então, acho que assim, eu acho que é importante, e o gesto ele é complexo, ele é por vezes bifurcado ou tem mais ramificações. Eu, por exemplo, fazendo tudo que é apertado rasga, modestamente, vou falar de uma experiência muito individual, muito rapidamente, para dizer assim, ao tempo que era repensar uma possível linha de força, uma história, por exemplo, que tem a ver com a luz do ator e da atriz negra, era respeitar muito também aquilo que se chama cinema brasileiro, sabe? Porque tem duas coisas, pelo menos aí, pluralizar a história, né, e confrontar aquilo que é história com H maiúsculo, né, a história, né, única, linear, etc e tal, mas tem uma outra coisa que é, de fato, pensar outros modos mesmo, assim, de entender o cinema e etc e tal, né, de propor o cinema, por exemplo, uma pequena história do ator e da atriz negra, que eu acho super possível no cinema. Mas uma outra questão, assim, para encerrar mesmo, é que recentemente nós citamos a Ana Luísa Coimbra, você citou a Isabel Fátima Mello, duas queridas amigas, professoras que eu admiro muito e que esteve comigo, né, junto comigo, eu estive junto com elas em uma equipe maior, Tamiri Santos, Leandro Rodrigues, a Maria Dolores Rodrigues, né, uma equipe e mais outras pessoas, mas para não ocupar muito tempo, envolvidos num festival que aconteceu também por meio da Aldir Blanc da Bahia, chamado Fluxo Fixo, e é um festival que a gente estava, de alguma forma, pensando um pouco essa relação do cinema e a relação com as margens, sabe? E tentando fazer uma espécie do festival, uma troca de sementes, assim, sabe? Uma espécie de que a gente pudesse pensar, né? Como que essas experiências à margem, seja margem financeira, estética, etc e tal, pudesse se potencializar no encontro e na troca de experiências, efetivamente. E lá a gente foi pensando essas duas noções que né, o Milton Santos, né, usa muito em seu estudo, né, que é a ideia de fluxo e fixo, e certamente a ideia de margem, assim, né? Então, eu acho que são talvez termos, noções, eu não vou entrar em detalhes assim, o que a gente estava pensando ali, mas assim, só para jogar também, porque eu acho que era um pouco um modo de pensar, ou de ir pensando a respeito daquilo que eu estava chamando a atenção do perigo da elasticidade, sabe? De abusar da elasticidade da noção periférico, ou da identidade, se quisermos, né?
Desculpem me alongar, mas era só para fazer também umas notas dispersas a partir daquilo tudo que você foi colocando. Pô, eu achei que ia ser maior até essa fala. Não precisa te pedir desculpa. Eu anotei algumas coisas aqui, depois a gente vai continuando. Mas Arthurzinho aí. Sim. Não, primeiro só comentar que realmente é muito massa que você trouxe assim, Ramon, e como foi desdobrado aqui nessas falas de Fábio e de Sheila. E eu queria pegar o link que Fábio fez com Stuart Hall, né, que eu também gosto muito e tal, e quando tu me convidou para esse papo, tem uma frase de um texto de Stuart Hall que ele cita Stelly Bryce e White, que é a política e a poética da transgressão. Ele termina um texto dele, que é o Quem é o Negro quem é o negro da cultura popular negra, com uma frase que quando eu li isso, acho que foi ano passado e tal, meio que é daquelas frases de pensamento que meio que, sabe, tipo, faz muita coisa acontecer, explode e abre várias constelações, assim. Que ele faz uma reflexão, né, esses autores que ele está citando, e que ele termina dizendo assim, é por essa razão que ele vai explicar que é um processo que tem a ver com subjetividade, tem a ver com a lógica do desejo e das relações entre as periferias e a centralidade, para restaurar essa centralidade que o Fábio reivindicou aqui também, né, que ele coloca que aquilo que é socialmente periférico é geralmente simbolicamente central. E isso, para mim, tem muito a ver com aquela tua inquietação no começo, quando você fala que você foi discutir, não, o cinema de Uchoa, de Adilei Queiroz, sei lá, se a gente for pensar hoje, por exemplo, também a repercussão de um filme como Bacurau, que está nessa periferia de Brasil, se a gente for pensar enquanto estado de Pernambuco, mas venceu o Festival de Cannes, né? Então, eu acho que para a gente não tornar esse conceito tão elástico, como o Fábio está colocando, que eu também acho que pode perder um pouco o seu potencial político, assim, eu acho que é pensar essas duas dimensões, assim, que é socialmente, que é o território que está sendo marcado, sim, por exclusões, que tem a ver com processos políticos que atravessa, processos econômicos, né, processos de exclusão de todas as ordens, que ele não deve nunca esquecer, e que deve reafirmar esse espaço e as possibilidades de que pessoas que vivenciam esse espaço estejam cada vez mais transitando e se movendo por essa estrutura. Eu acho que isso é uma afirmação, isso é inegociável, né, assim, do ponto de vista de um debate sobre periferia, mas a gente tem que pensar também que, se simbolicamente a periferia ou as margens é central, ela vai estar sempre nesse estado de ser cooptada pelos fluxos do mercado e pelas capilaridades do capitalismo. Isso aí a gente observa em qualquer instância, assim, né? E aí você vai ver que, tipo, artistas que são marcados por essa questão da periférica, eles acabam sendo os popstars, acabam tendo uma visibilidade midiática. Por quê? Porque eles estão aptos a elaborar simbolicamente isso, que é um desejo das pessoas que não necessariamente estão nessa periferia, estão pensando a partir dessa margem, mas que é central nas suas próprias estruturas simbólicas, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. A periferia e as margens, nesse sentido, é simbolicamente central, em qualquer instância, assim. Então, eu acho que isso cria uma espécie de paradoxo, que talvez seja esse que tu começou, Ramon, que me interessa pensar aqui, que é, sim, mas eu estou pensando aqui enquanto periferia, mas de repente eu vou ver que os filmes periféricos brasileiros são os filmes que têm, vamos dizer assim, uma maior centralidade no debate, porque são os filmes que estão mais interessando. E interessando não apenas para quem estuda a periferia, isso que Sheila colocou, né? Não falar do cinema baiano, está interessando a quem estuda cinema, no sentido amplo, porque são esses filmes, ou são essas obras, ou são essas imagens, para ampliar esse conceito e tudo, que realmente que está provocando algo de novo, algo que é do gesto da invenção, e que é o pré-requisito desse campo que a gente estuda, que a gente se interessa, que é o campo das artes, o campo sensível, né? Se tem algo de novo acontecendo no campo sensível, esse algo de novo não está nessa reprodução incessante da hegemonia e do capital. Isso não está trazendo nada novo, a gente sabe muito bem disso, isso só está reafirmando velhas estruturas e tal. Então, o que abala essa estrutura está no campo sensível, está no campo dessa experiência que a gente chama de experiência estética, que é também uma experiência política e tal, e é isso que é capaz de reorganizar as relações, reorganizar os sujeitos dentro dessa estrutura social. Então, eu vejo que, tipo, simbolicamente, e é isso que eu acho que talvez, eu vou partir minha fala, mas eu já vou chegar também no socialmente, enquanto cineasta paraibano, que é aquilo que você coloca e tal. Eu acho que essa chave que tem que mudar quando a gente pensa o campo das imagens, o campo do cinema, que a gente está lidando com imaginários, com fabulação, como Sheila coloca, com símbolos, com algo que é de uma ordem que a gente não tem, vamos dizer assim, no sentido de codificar.
Isso a gente está sempre em busca, vamos dizer assim, a experiência estética é aquilo que está sempre em busca daquilo que não é da ordem do codificável, é da ordem do erro, do novo, do estranho, né? É sempre da ordem daquilo que nos surpreende. Então, acho que, tipo assim, um espectador curioso e engajado, que eu acho que isso que Sheila coloca é fundamental, né? Assim, a gente tem que pensar a periferia como a possibilidade de engajar espectadores nisso que a gente está chamando de periferia. Mas não que essa periferia, ao chegar nesse campo simbólico, vai ficar restrita ao seu espaço de imagem ou de periferia. Não, a periferia tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser o desejo e a imersão completa que a gente está fazendo naquilo que a gente está chamando de cinema. Se a gente continuar acreditando, ou se a gente estiver reafirmando que a gente gosta de alguns filmes ou algumas obras que estão dentro dessa lógica do campo periférico, mas que quando a gente compara com o cinema mainstream, cinema hollywoodiano, a gente coloca ela como se fosse algo menor no sentido de experiência estética, eu acho que a gente não está mudando muitas coisas. Eu acho que, na verdade, é quando a gente afirma isso, fala assim, não, eu tenho mais interesse em ver o novo filme de Adilei Queiroz do que a nova lançamento da Marvel. É nesse momento que alguma coisa muda, assim, né? Que alguma coisa que é do campo do circuito dos espectadores, dos circuitos de legitimação, dos circuitos que, de alguma forma, propicia espaços para que essas imagens circulem. Então, eu aí, nesse sentido, eu concordo muito assim, com o que foi dito, que, para não tornar o conceito elástico, eu acho que pensar enquanto engajamento da periferia, engajamento do que é periférico, e aí essa periferia está no campo das imagens, está no campo da cinema, mas tem que estar no campo da academia, no campo da reflexão, no campo da curadoria, tem que estar assumindo todos os espaços, que é justamente para sair desse lugar redutor que tu coloca, assim, Ramon, que foi tua inquietação inicial, que é tipo, a periferia falando só para a sua periferia. Isso para o capitalismo é ótimo. Se existe um fortalecimento dentro de uma comunidade, mas que não tem possibilidade de atravessar fronteiras ou se conectar com outras comunidades, isso não é um problema, a princípio, para um sistema hegemônico, né? Na verdade, pelo contrário, está sobredeterminando que as identidades, que os modos de vida estejam restritas às suas possibilidades internas construídas internamente. Mas a gente sabe que a gente está falando de uma dimensão que é da dimensão do confronto, né? Da dimensão do trânsito, das trocas, das relações, da espacialidade, assim. Então, eu acho que isso tem que ser colocado mesmo, assim. Tipo, o engajamento da periferia em todos esses espaços, ela não deve servir apenas, vamos dizer assim, a expansão daquilo que a gente está pensando como cinema periférico, mas sim aquele tremor, acho que Sheila colocou isso, ou foi falado assim, que é do próprio campo do cinema, do próprio campo da experiência estética, que é isso que nos interessa enquanto reflexão em pessoas que estão dentro desse campo, assim. Então, isso eu acho que para mim, assim, é sempre central, assim, no que eu estou procurando nos filmes, na minha experiência, é esse descentramento, vamos dizer assim. E aí é lógico que o conceito de periferia, ou o conceito de imagem, que também foi bastante colocado aqui também, eu acho que é um uso tático que a gente tem que ser feito, pensando onde a gente afirma isso e onde a gente também deixa, vamos dizer assim, camuflado em uma lógica mais geral, né? O cinema brasileiro, mas o cinema brasileiro que majoritariamente dentro desse campo periférico. E eu me remeto a um texto que eu li recentemente também, de G.G. Albuquerque, que esse texto muito massa, assim, por que a música da favela é chamada de periférica? Que ele coloca um pouco isso, que a periferia, pensando como esse conceito dinâmico, que não deve ficar restrito a um lugar de enunciação, mas que muitas vezes ele deve ser afirmado enquanto sujeitos que partem desse território e que, por mais que, enfim, as dinâmicas do capital façam com que esses sujeitos ascendam socialmente, mas o território é uma afirmação para causar isso que a gente está colocando, que é esse engajamento, né? Esse engajamento a partir da periferia. Então, eu ficaria um pouco por aí, assim, nesse sentido de como tornar o conceito politicamente útil em várias esferas, assim, né? Do campo artístico. E aí, pensando, quando você jogou também a questão, né? Sim, o Brasil, a gente sabe que dentro do cinema brasileiro contemporâneo, eu acho que uma das grandes inovações, vamos dizer, junto com esses novos sujeitos emergentes, que Fábio traz à tona também, quando ele coloca, assim, mas é também isso, os novos territórios de produção, contextos de produção, que saem do eixo Rio-São Paulo, e assim, a gente tem aí, nos últimos 10 anos, a gente tem dados que mostram aí a pluralidade, a diversidade de contextos de produção que, de alguma forma, surgiram ou se desenvolveram dentro de campos, vamos dizer assim, do cinema, na qual há uma visibilidade maior, que são esse campo dos festivais, que são esse campo, talvez, dos longa-metragem, circuito comercial e tal, né? Porque se a gente for mapear a história de cada contexto regional, a gente vai encontrar filmes e obras e artistas que, nos livros
que sistematiza a história do cinema brasileiro não aparecem. A gente sabe disso, né? Cada um em seu contexto, seus microcontextos. Eu, na Paraíba, por exemplo, né? Tipo, eu vivenciei a história do cinema da Paraíba com a imagem de Aruanda, o curta de Eduardo Noronha, que é uma imagem, que é um curta já bem legitimado na história do cinema brasileiro, mas quase não se fala do Salário da Morte, que é um longa-metragem que ele fez, um filme de ficção, nos anos 70, final dos anos 60, anos 70, e que não encontrou esse ciclo de legitimação, então se torna aqueles filmes que acaba tendo mais discussão em contextos regionais, né, mas que, de alguma forma, não são invisibilizados no contexto cinema brasileiro. E esse filme, para mim, a descoberta desse filme, do Eduardo Noronha, essa ficção dele, que é o Salário da Morte, foi incrível para mim, assim, enquanto realizador, começando a fazer cinema na Paraíba, em João Pessoa, que tinha poucas referências no meu contexto de produção, no sentido de que lá, basicamente, é o único longa-metragem que a gente tinha a possibilidade de assisti-lo na história. Então, tipo assim, só a partir dos anos 2000 que a gente começa a produzir filmes também em formatos mais longos, também a desenvolver a cadeia numa lógica produtiva mesmo, assim, né, de alimentar as possibilidades de um coletivo de cinema, um coletivo de pessoas interessadas em arte, poder se remunerar e fazer parte disso que a gente está chamando de uma profissionalização da cadeia do cinema. Então, é muito estranho, assim, porque quando a gente está pensando, e eu vou falar um pouco sobre essa questão do mercado, só para reinserir o centro nesse sentido crítico também, né, assim, na lógica. Quando a gente está pensando assim, por exemplo, vamos sabotar o mercado, ou vamos pensar, tipo, atitudes que estão magiando esse mercado, que de alguma forma estão trazendo à tona determinados modos de fazer, ou determinadas formas de se relacionar com o contexto de produção no cinema, que não tem a ver com essa do mercado enquanto indústria estratificada, hierarquia de funções e tal, a gente está sempre se referindo a contextos que já estão estabelecidos, né? Hollywood, no nosso caso aqui, sei lá, Globo Filmes, ou um contexto de produção e tal. Aí, quando eu penso a minha vivência prática, minha vivência cotidiana enquanto realizador, no estado como Paraíba, é assim, o nosso desafio enquanto classe artística é justamente organizar uma produtividade a partir de funções e dentro, lógico, de uma troca, de um respeito mútuo, de que todo mundo é necessário à produtividade, que parte dessa forma de pensar o cinema como arte coletiva, mas a gente está formando uma cadeia produtiva, entende? Então, tipo assim, às vezes, o que eu estou querendo trazer aqui enquanto paradoxo é que a crítica vem antes da formação daquilo num contexto imediato. Então, muitas vezes a gente está, tipo assim, criticando determinadas estruturas de modos de fazer de produção, que essas estruturas nem existem no nosso contexto periférico, vamos dizer assim, porque a nossa periferia, a gente tem que acumular as funções porque não tem um sistema que propicie as pessoas se formarem em determinadas funções e a gente experimentar o que é fazer cinema dentro de uma lógica que possa se assemelhar ao que é esse cinema, sei lá, mais codificado, quanto modos de fazer. Então, acho que às vezes a gente que vamos dizer assim, né, que está em contexto de produção, que de alguma forma passa por uma experiência pragmática e prática do fazer cinema nesses contextos, mas que o nosso imaginário, dentro da nossa relação com as imagens, a gente não está restrito lá, e logicamente por conta da internet, por conta de fluxos de cineclubismo, a gente pode, em qualquer contexto que a gente se encontra, ou na maioria deles, eu acho que tem contextos que é muito mais difícil ainda, a gente pode circular filmes que não necessariamente veriam ou estariam lá se a gente estivesse apenas esperando essa dinâmica do mercado nos oferecer, né? Netflix, cinema de shopping, não. Então, esse circuito de exibição, eu acho que é uma coisa que a gente já tem essa sagacidade, vamos dizer assim, e essa sagacidade de criar esses circuitos, para mim, é o primeiro ponto no sentido do cineclubismo, do fortalecimento dos debates, vamos dizer assim, de reinserir a periferia na lógica do mundo, né? Na lógica das imagens, criar essa relação. Então, assim, a periferia já está no mundo. Já está no mundo quando está nesses debates e quando a gente está discutindo e trocando a partir de imagens que estão circulando pelo mundo e que faz parte do nosso comum. Seja ela imagens hegemônicas, que estejam aí, sei lá, um filme que seja de um comum mais amplo, assim, seja ela de imagens também dissidentes que circulam por essas instâncias, assim, né? Que é isso que talvez pode ter sido, em certo sentido, uma experiência de ver um filme como Branco Sai Preto Fica, de Adilê Queiroz, ou Bacurau, que talvez seja um filme mais visto do que Branco Sai Preto Fica. Eu acho que a gente fala muito de Adilê, mas ele é menos visto, né? Bacurau acho que é um filme mais visto e que circulou mais, vamos dizer assim, por essas outras camadas, assim. Então, assim, a gente
já está reinserido nisso. Então, o outro ponto seria pensar como que os nossos filmes, os nossos contextos de produção, vamos dizer assim, carregam essa experiência para a nossa relação com as imagens, com a produtividade das imagens. E aí a gente pode sim, eu acho que aí é um dever, vamos dizer assim, um dever crítico da gente que está no campo da realização, é ser crítico com as imagens. Tipo assim, criar imagens que estejam sempre atentas a esse circuito de criticidade e de desejos e interesses que estão circulando nela. A gente tem obrigação disso no momento que a gente faz um filme, né? Porque a gente está, de alguma forma, provocando um debate ou então colocando algo a ser debatido. Então, acho que esse comprometimento, que eu acho que passa por esse engajamento que Sheila fala, no sentido do engajamento quanto espectador, mas que se torna um comprometimento quanto realizador, é produzir imagens que estejam, talvez, assim, à altura, vamos dizer assim, das nossas experiências cotidianas, das nossas experiências periféricas, das nossas experiências não hegemônicas, né? Assim, então, isso, na verdade, tem que servir, e eu creio que sirva nesse sentido, como uma mola propulsora mesmo, assim. E é por isso que é nesse campo que me parece que é onde está a maior invenção do cinema brasileiro, se a gente for pensar o nosso espaço aqui. Porque é nesse campo que tem essa experiência sensível no mundo que está mais, vamos dizer assim, mais apta a elaborar simbolicamente essa vivência que interessa a todos nesse sentido de que é uma coisa central. Então, acho que é um pouco isso, assim, queria colocar mais nesse sentido, pensando assim, que o cinema brasileiro não é um só, como você colocou, esse cinema brasileiro, ele não é um só, e também levantaria outras perguntas, mas é assim, quais periferias está encontrando possibilidades de se relacionar com as outras periferias e de criar esse circuito que está fortalecendo o próprio cinema brasileiro, nessa lógica que Fábio coloca, que é não sabotar o cinema brasileiro ou a academia, mas entender onde a gente contribui nela e o que a gente critica estando dentro dela, estando dentro disso. Assim. Então, eu tenho a mesma, vamos dizer assim, eu tenho a mesma ética com a relação com o cinema brasileiro, talvez, que Fábio. Recentemente, por conta do meu trabalho agora de pesquisa, eu acabei fazendo um li, assim, essa nova história do cinema brasileiro, né, que foi lançado por Fernando Ramos recentemente, e acabou que eu fiz uma grande leitura, assim, do cinema brasileiro, assim, e penso assim, é isso, o cinema brasileiro é sempre essa questão, porque a gente está sempre descobrindo, quando eu falo aqui do Salário da Morte, do Eduardo Noronha, é um pouco isso, assim, sabe, é um pouco, tipo, talvez é um pouco a periferia que eu trago em mim, assim, em certo sentido, e quando eu chego em debate sobre o cinema brasileiro, não cabe, né, a gente vai falar de Rogério Sganzella, fala de André Tonati, fala de alguns realizadores, mas que são realizadores muito intensos, que eu estou sempre revisitando, mas eu acho que é o que a gente amplia e o que a gente está colocando no debate que está criando mais caldo aí para a gente deixar esse debate vivo, né? Da forma como está sendo feito aqui hoje, assim. Um primeiro sobre, assim, achei ótima, assim, só mais uma vez agradecer a fala da Sheila e do Arthur agora. Um comentário para o público que vai assistir, que eles estavam aqui dizendo, não, mas cheio de ais, aí os dois fizeram essas falas, aí eu tô agora me sentindo meio traído por eles, assim, que estavam cheios de ais e fizeram essas falas maravilhosas, assim. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, assim, sobre essa questão, eu não sei em que medida ela tira um pouco, né, o foco do debate, assim, né, mas isso que o Arthur falou, assim, eu acho uma coisa bastante importante, sabe, em relação a essa elaboração da experiência, assim, né, e essa construção, portanto, né, do filme ou do, enfim, né, da obra audiovisual, do audiovisual, se quisermos, a partir de um certo modo que de fato tem a ver com essa elaboração da experiência e que, a rigor, assim como isso tem a ver com a questão que ele estava chamando a atenção da questão da produção, tem a ver com uma outra questão que eu acho importante, aí eu pensando na minha experiência com Cachoeira, que é também uma certa... ou seja, isso não é fácil elaborar a experiência, elaborar aquilo que é da ordem tanto do vivido quanto do próximo. Fazer uma nota muito rapidamente para dizer assim, certa vez, em 2017, um cineasta da Mauritânia, que eu particularmente gosto muito, chamado Abderrahmane Sissako, ele foi à Cachoeira e ele fez uma fala bastante bonita, assim, e ele falava mais ou menos assim, alguém que não consegue dar bom dia para né, alguém, sei lá, um porteiro ou alguém de perto, não é capaz de ser um bom cineasta. E a fala dele, o tempo inteiro, ele recolocava o problema da inspiração, se quisermos, daquilo que é a fonte para a criação, não naquilo que está distante, mas naquilo que está próximo, como se a matéria vertente para a criação estivesse mais próximo do que geralmente a gente imagina.
que eu quero dizer com isso é porque eu acho que por caminhos muito conturbados, isso talvez tenha muito a ver com o modo como geralmente a gente coloca o periférico, porque eu acho que na maioria das vezes a lente que a gente olha para aquilo que chamamos periférico, ela é um pouco, eu acho, fosca, assim, sabe? Ora, Bacurau, por exemplo, sabe? Não sei, assim, só se a gente estiver olhando pela lente de Cannes, sabe? Para dizer periférico, porque assim, e aí eu acho um filme incrível mesmo, sabe? Foi para mim muito importante assistir Bacurau no cinema, foi muito importante ver o Bacurau na sessão da tarde, uma chamada na Globo, porque eu acho que esse campo que a gente está discutindo é um campo de disputa, e enquanto campo de disputa nunca está dado. Eu acho que é apressado a gente dizer que é uma coisa ou outra, por exemplo, num caso como esse do Bacurau. Está por vir, porque é de fato um campo de disputa mesmo, assim, né? E é dinâmico, é muito dinâmico, e essa é a força da coisa. Mas o que eu quero dizer, assim, chamando a questão para elaboração da experiência e tal, é que ela não é fácil, e a rigor, as formações de cinema sempre colocam para distante, assim, o horizonte, a referência, né, o modo mesmo, tanto de produção, e aí termos, né, econômicos, quanto de organização, é completamente distante daquilo que é a realidade concreta, e da invenção a partir da realidade concreta. Não precisa ir muito longe. Bom, uma graduação em cinema, as pessoas se dizem cineastas, tão logo fizeram um filme, né? Eu acho que tem um certo probleminha, assim, no modo como a gente está, geralmente, sabe, deslocando, talvez, aquilo que é da ordem do entorno, de fato olhar, elaborar, criar outras formas. Porque eu acho que o que tem a ver, e eu não sei se fica muito doido, tô, de fato, assim, né, me livrei também de qualquer esquema, mas o que eu quero dizer assim, há alguma coisa da ordem de outros, e aí eu não estou desprezando, muito pelo contrário, eu acho que foi importantíssimo o modo como o Arthur colocou, que parece que a gente, de fato, assim, está, né, apontando muitas vezes, né, para desconstruir uma coisa que sequer tivemos a experiência, ou sequer tivemos a possibilidade de fazer. Mas o que eu quero dizer é que também há outras formas de fazer, outros modos de organização, porque aquilo que chamamos, né, organização comunitária, sobretudo no fazer cinema, eles são de protocolos muito diversos. Então, eu acho que também a questão do cinema brasileiro, e se é um, são outro, ou são muitos, tem a ver também com outros modos de fazer, sabe? Outros modos de fazer, muitas vezes muito mais respeitosos, muito mais próximos à experiência vivida, e muito mais, me parece, assim, com outras poéticas, efetivamente, sabe? Outras poéticas. E aí, claro, poéticas, outras poéticas, não quer dizer que é a despeito de políticas, né? Muito pelo contrário, só há poéticas com políticas, políticas públicas, etc. E tal. Bom, eu acho que, inclusive, o cinema baiano, para usar esse termo também escorregadio, pode ser um ótimo exemplo para a gente pensar, né, em termos de políticas, etc. E tal. Em relação à elaboração da experiência, porque eu acho que é uma coisa muito importante que o Arthur chama a atenção, e eu acho que não é uma coisa fácil a rigor, sabe? E nem é estudada. Por isso que eu louvo muito que o André, por exemplo, o André Novaes, tão citado aqui, publicou recentemente o diário, né, o livro sobre o Temporada, assim. Eu não diria assim dessa forma, porque eu acho que é importante também que as pessoas elas também estejam produzindo para endereçadas à sua própria comunidade e ao seu próprio entorno. Isso tem, inclusive, uma certa força de aliança e de força o suficiente para quando vir o macro, o grande, o cinema, os títulos, não ser tão fácil de comer, sabe? Quando eu fiz Tudo que é Apertado Raso, que é um contra-exemplo por completo, é um contra-exemplo dessa discussão aqui, porque, inclusive, sem grana, ligado à universidade, diretamente relacionado ao estudo acadêmico, etc. e tal, mas quando eu fiz não tinha pretensão nenhuma de virar filme. Virou filme depois que começou a circular por alguns festivais, e era por alguns festivais. E aí vira filme. A despeito do que eu falava, eu dizia, não é filme, é um estudo de montagem, mas virou filme. Não há problema, a rigor, assim, me interessava discutir quando virar filme, por que é filme, né? Mas eu acho que tem talvez essa questão, assim, sabe, de um fortalecimento que tem a ver também aí com a elaboração da experiência, porque tem a ver com o endereçamento, tem a ver com um certo modo em que a cena ela abarca aquele que vai ver, abarca no sentido de elaborar junto a experiência, como eu acho que é o caso dos filmes, penso
do André Novaes e da galera da Filme de Plástico de forma geral, assim. É para fora, sim, certamente, mas talvez, sim, né? Também eu acho que tem uma coisa para dentro, porque para dentro não é qualquer coisa, né? É muito difícil e tem a ver com também estratégia, ou se quisermos, uma tática de fortalecimento. Falei, bom, só comentários assim mais soltos, assim, mas muito reverberando finalmente a fala, assim, as falas. É doido, Fábio, porque há uma contradição, inclusive, em alguns cineastas, talvez de regiões realmente periféricas e que se marcam muito a partir desse termo, que há uma fala que é muito comum, né? Quando eles falam que eles fazem filme, que é essa grande contradição, que eles fazem filmes sobre o lugar e as pessoas não compreendem aquilo como... Não, ou não se comunicam, talvez, com aquele filme, sabe? E como você falou, não é fácil. Não é fácil construir essa experiência em loco, digamos assim, nesse ambiente. O próprio, esses exemplos que a gente está citando, talvez exemplos mais conhecidos, a Filmes de Plástico, o coletivo lá da Ceilândia, né, o Ceicine, eu tenho a impressão que essas coisas se multiplicaram muito nos últimos anos e que estão criando não só formas de se produzir, mas também as próprias telas, os próprios espaços de fruição desses filmes. Mas eu queria ouvir Sheila também sobre se ela deu alguma olhada nesse livro e como é que ela avalia essa coisa que acho que Fábio falou também sobre experiência e a partir do filme de plástico e tal. Gente, eu tô muito sem fôlego aqui, vocês. Sério, me deixaram muito inquieta e me fizeram rever tantas coisas, tantas imagens me vieram na minha tela mental aqui, enfim, sobre o cinema, sobre minha relação com o cinema, porque no fim acaba sendo sempre isso, né? A gente está falando da nossa relação com determinados cinemas periféricos que mostram Brasis que, enfim, não estão no retrato, né? Como eu te disse. O livro está aqui, chegou tem pouco tempo, eu ainda não consegui ler por conta das demandas, então vou deixar essa resenha, me perdoem, para outro dia. Mas muitas coisas que vocês falaram me convocaram, principalmente dessa questão da experiência entre fazer o filme para a comunidade, mas ao mesmo tempo pensar pragmaticamente numa maneira de fazer esse filme circular para que essas realidades se toquem de alguma forma, né? Para que essa experiência seja compartilhada em outros universos. E falando da questão do coletivo, e, enfim, vou tentar sistematizar aqui. Voltando um pouquinho no tempo, eu lembro que eu comecei o mestrado na UESC, em Ilhéus, né, em letras, e eu trabalhava com a questão da linguagem juvenil nos cinemas, linguagens e representações juvenis no cinema. E tinha um corpus bastante amplo, porque o público jovem, desde a década de 80, sobretudo no Brasil, tem um amplo espectro de filmes voltados para esse comercialmente, né, que é explorado comercialmente, embora a juventude, de uma primeira representação dela tenha a ver com contra, né, com uma reflexão ou com uma contra-hegemonia das coisas, mas essas energias, esses impulsos, essas performances são, como vocês disseram, facilmente captadas pelo comercial, mercantilizadas e transformadas em outra coisa. Mas aí eu me deparei com um filme entre esses, e eu vou falar da questão do território periférico. Havia um filme que era de um território periférico, de uma favela no Rio de Janeiro, mas que contava a mesma história de sempre. E havia um filme de um território que eu sequer consegui identificar, que era o Estrada para Ítaca. Mas aquele filme me causou um estranhamento. Eu falei, gente, quem são essas pessoas? O que estão fazendo? Como é que eles fizeram isso? E a imagem no seu sentido poético e político, para mim, era tão jovem, sabe? Havia uma pulsação ali que eu falava, eu preciso investigar isso. E acabou que ele não entrou no corpus periférico, no corpus central, ficou no corpus periférico, no mestrado, porque eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Imagina, eu estava em Ilhéus, eu não tinha acesso a esse circuito
de festivais, onde esses filmes circulavam. O filme chegou a mim por meio de um grande amigo, que era meu namorado na época, que é o Roberto Cota, enfim, pessoa maravilhosa. Eu trouxe vários filmes de Minas para mim, para eu dar uma olhadinha, porque ele morava em Minas, estava fazendo mestrado lá na UFMG, e aí, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei louca, assim. Aí fui começar a seguir essa galera para ver qual era de mesmo, e entender. E aí, pensando muito nisso que vocês falaram, né? Como transpor, talvez, essa ética amorosa, essa ética afetiva, eu prefiro chamar de amorosa atualmente, chamei de afetiva a vida inteira, mas eu estou lendo Bell Hooks e aí estou nessa ética amorosa do cuidado, enfim, feitos com um desejo de trazer para a cena outras coisas, né? Não outros corpos, e que a imagem fosse um outro corpo, e que se explorasse aquele território que talvez já tivesse sido explorado pelo cinema em outros momentos, aquela seca que talvez tenha sido explorada em outros momentos, de outra forma, né? E que se trouxesse aquela cidade de outra maneira, de um cinema que começa e termina no mesmo lugar, porque a finalidade da imagem é talvez trazer algo para a imagem e para a imagem que está na cabeça daqueles que fabularam, que participaram daquela experiência. Pensando muito aqui livremente, tá? Nunca teorizei sobre isso, só estou conversando. Inclusive, só aceitei essa conversa porque era uma conversa. E aí, pois é. Então, assim, pensando enquanto você tem um território que é marginalizado, como uma comunidade no Rio de Janeiro, filmado da mesma maneira e que não... filmado por outras pessoas, e também é preciso dizer isso, não filmado por pessoas da própria comunidade, então não tem essa ética da experiência comunitária, né? Amorosa comunitária, desse tipo de amor, e então não impacta, não causa o impacto do estranhamento que leva ao engajamento e à criação espectatorial desse território ali, entendendo também o cinema como um território, talvez. E aí esse filme me causou isso. E aí eu fui entender que talvez tivesse a ver com os coletivos, essa forma. E aí chegamos na conversa que eu tive com o Ramon, de pensar filmes de coletivos e tal, mas como vocês bem disseram, cada coletivo trabalha de uma determinada forma. Então, assim, a Rosa Filmes, por exemplo, trabalha de uma determinada maneira, e aí eu quero aqui chamar a atenção para uma fala do Ari e da Glenda, quando os entrevistei na Mostra do Filme Livre, de 2020, que foi online, mas foi bom que a gente pôde se ver. E aí eles comentaram, a gente estava falando do filme comunitário, né, do filme familiar, e ele disse que eles têm sempre o primeiro horizonte de leitores dele é sempre comunitário. Depois que o filme vai para um festival, ele ganha um outro lugar, né? Mas existe também essa espectatorialidade privilegiada, comunitária, que vai ter acesso e vai conseguir entender imagens que a gente não vai entender, né? Que não vai chegar para a gente que não é daquele lugar, que não está que não compreende a dinâmica daquela ética. Porém, de alguma forma, a ética chega na gente. A gente não tem acesso completo, mas a gente tem algum acesso. De alguma forma, ela nos afeta. A ética amorosa nos afeta, que distinguindo amor de afeto, só para nos engaja, né? No pensamento sobre esses territórios. E aí, aqui pensando no lugar do festival, como esse lugar que propõe esse contato entre periferias, muitas vezes, né? Como esse lugar é importante. Eu comecei pesquisando diversos festivais também, porque tentando entender o cenário dos festivais, indo para festivais para tentar entender como é que acontecia essas conversas, e esses contatos, essas mediações, essas discussões, e é muito nessa dinâmica sempre, muito assim, muito sempre não, nada disso. O que eu pude entender é que há uma relação muito forte entre o que é próprio e o que é comum.
E essas coisas se estabelecem e vão se emaranhando, muitas vezes, tanto nas relações que se adensam nos festivais, na universidade, que é um espaço que ganhou fortalecimento durante um tempo, mas que agora já se vê enfraquecida novamente, né? Ninguém imaginava ter um curso de cinema e audiovisual na Bahia. É uma conquista. A gente tem na UFRB, tem na UFSB o curso de artes, tem a parte de cinema, enfim. É maravilhoso isso. E uma pena estar sendo sucateado, não à toa que está sendo sucateado, né? E aí eu trago aqui um outro livro que me é muito caro. Eu não vou dizer que eu entendo, porque é uma mulher muito foda, que é a Marie-José Monzon, sobre imagem, ícone e economia, e ela vai falar exatamente que sem a imagem você não governa, e é preciso sempre você questionar quem são os senhores das imagens, para entender as formas que elas têm e os seus propósitos, né? Enfim, não vou me adensar na Monzon, mas só destacando essa questão de que, para ela, não se governa sem imagens. E como é que você vai governar num Brasil fronteiriço, cada dia mais fronteiriço, onde as experiências de liminaridade, tentativas de liminaridade, tentativas de fazer tocar realidades, histórias, revirar o passado, os escombros do passado, né? Como diz Benjamin, como sempre comenta a minha amiga Angelita. Então, como fez Branco Sai, Preto Fica, como fazem os filmes da Seicine, da Filmes de Plástico, da Rosa Filmes, de tantos outros coletivos, do Alumbramento, da Teia, enfim, e de tantos outros coletivos, como num Brasil fronteiriço tecer essas experiências de liminaridade, de encontros com o outro, se estabelece cada vez mais uma cultura do medo da alteridade, né? Então, assim, são coisas que a gente sempre pensa, e aí fui integrar em 2016 para a edição de 2017 a Amostra do Filme Livre, e aí essa Amostra do Filme Livre, o próprio nome, a gente já sabe que vai ter que pensar todo ano o que é a liberdade, né? Porque a liberdade não cabe. Então, assim, o que é liberdade em um determinado ano pode não ser no outro. A liberdade é uma experiência por vir, né? É uma experiência em devir também, em construção. Não é uma experiência dada. É uma experiência em que a gente tem que tentar encontrar nos filmes o que de liberdade eles trazem, do que eles falam. E por que eu estou falando dessas questões? Porque acaba, como bem vocês falaram, não basta ser um território periférico, né, que para ser um filme periférico, ou para ser um cinema periférico, é preciso pensar na experiência estética mesmo. É preciso que aquela imagem, de alguma forma, a imagem seja periférica, de alguma maneira, né? E quando ela não é periférica, de propósito, como muitas vezes pode acontecer, você vê um filme que se propõe a uma experiência hegemônica de propósito, mas ele é meio armingado, né? Tipo um filme de super-herói, assim. Não sei, pensando aqui, uma coisa, um filme de ficção científica que são filmes caros, né? Tu está se propondo ao que, em tese, é do mainstream, mas você faz do seu jeito. Então, assim, como é isso, sabe? Isso é outra coisa. Essa experiência te engaja. As outras imagens, essa experiência não está na centralidade do que é representado sempre, está na centralidade dos nossos interesses, claro. Vivemos esses últimos 10 anos no cinema brasileiro, se a gente for pensar o campo do cinema brasileiro, essa mudança de paradigma, na qual antes era do fora para dentro, no sentido, sei lá, pensando na realidade concreta na Paraíba, você tinha que ir para o Rio, São Paulo fazer cinema, e tenho certeza que a gente deu essa reviravolta de agora de dentro para fora, né? Assim, você faz, como o Sheila colocou, né? Assim, tipo, pensando no próximo, no vizinho, para quem essas imagens se destinam, é do dentro,
E aí essa imagem, e aí a minha defesa na minha fala inicial, assim, tudo, é que ela deve circular livremente e encontrar circuitos que insira ela em qualquer lugar, no mundo todo. Por isso que eu coloco assim, a questão não é que a imagem está pensando na sua comunidade, mas a questão é que essa imagem, ela tem valor para todo mundo, porque todo mundo que eu quero dizer é dentro desse circuito que a gente está colocando, assim, para não cair naquilo que Ramon colocou no começo, que era reduzir novamente esses filmes em certo sentido, querer reduzi-los a um espaço. Não, as imagens, eu acho que, tipo, o circuito das imagens é justamente a possibilidade de criar novas conexões que no campo social a gente muitas vezes é incapaz, porque a estrutura é mais rígida, a gente sabe disso, a gente colocou aqui, da territorialidade. Mas eu concordo inteiramente contigo, Fábio, assim, filmes que estão dentro de uma comunidade, vamos dizer assim, e que não encontram esses espaços de legitimação fora, esses filmes são tão importantes quanto, isso não é uma questão de valoração para mim. Pelo contrário, eu vou defender sempre que a produtividade, no sentido sensível, ela deve acontecer em todos os espaços e a continuidade deve acontecer. O que a gente está vendo agora é justamente uma política que interrompe isso, né? Justamente porque a gente sabe o quanto isso é perigoso para o imaginário e para o simbólico e quanto isso afeta o social. Então, nesse sentido, eu concordo demais com o que foi dito e acho que o que a gente está passando agora é justamente esse golpe no cinema brasileiro de interromper. Opa, a galera está livre demais, está tendo muita produtividade em espaços periféricos, então vamos interromper esse fluxo, porque isso já está lidando com imaginários mais subversivos, essa paranoia, né, desse governo, assim, e tal. Arthur. Oi, Sheila. Em vão, eu não acho que seja, porque eu já ouvi em diversas maneiras, assim, eu não sou professora universitária, mas eu já ouvi diversos professores em conversas, em festivais, em universidades, em encontros, falando assim, não, mas é muito triste a gente ver nossos alunos fazendo os filmes aqui, pensando, e eles não escoam os filmes, eles não saem dali. Então, eu acho que é importante mesmo inserir esses filmes em circuitos ou criar mais e mais e mais circuitos, porque eu acho que a circulação de cinema ainda é difícil, mas a circulação de imagens ainda é difícil. Imagens também legitimadoras, né, de alguma maneira, que até o que o Fábio falou, virou filme quando passou em determinados festivais, né? Não é em qualquer lugar também que vira filme. Então, assim, talvez a gente tentar entender esses mecanismos perifericamente também criar, talvez, outros dispositivos de legitimação, de circulação de cinema, ou de imagens, ou de arte, ou enfim. Não, total. Não, isso só para concordar mesmo ali com o que o Fábio tinha levantado. E só para citar, antes de falar do gênero, que eu quero fazer um comentário também, Ramon, que tu colocou, de um filme de Lincoln Perkins, que acho que é um filme de aborto, que eu acho um filmaço, assim. Inclusive, está tendo vários retrospectivos de cinema brasileiro dos últimos 10 anos e tenho visto muito pouco esse filme, assim. Acho isso problemático, sabe? Porque eu acho um dos filmes mais importantes, assim. Ele estava na mostra do... essa mostra dos 10 anos, 10... Acho que ele estava nessa mostra, né? Ele estava. Eu acho que foi Eduardo Valente que... É uma aula de como fazer cinema sem grana ali, em comunidade, perifericamente. E queria só repetir aquela cena que ele usa Pat Smith na trilha sonora, em certo momento, faz uma espécie de um clipe, mas um videoclipe que é outra lógica de um certo videoclipe hegemônico, para usar como uma espécie de assim, um modelo de como que a comunidade, vamos dizer assim, dentro ali da região periférica que Lincoln mora, também está inserido, né, dentro de um imaginário amplo ali, que retorna, faz essas imagens retornarem e criar essa fricção que Sheila falou, nesse abalo no próprio campo do cinema. Só porque, para mim, quanto experiência sensível, foi muito massa ver aquela junção de coisas acontecendo, e enfim, um filme que lida muito com essa questão do estranhamento, né, que a gente colocou. Então, eu fiquei lembrando muito desse filme, assim, agora, por conta da conversa aqui nossa. E total, Ramon, em relação assim, ao que eu estou pesquisando da ficção científica do gênero, eu já até faço uma ressalva, assim, que o que me interessa mais é justamente pensar o que é de marginal na ficção científica. Nesse sentido de que eu acho que mesmo quando a Adilei Queiroz está processando a experiência de Blade Runner, ou como Mad Max, que é um filme que está dentro de um comum, né, de um imaginário pop e massivo, assim, mesmo o uso que é feito desse imaginário acaba nos recolocando e nos criando um gesto de invenção, e aí sim que eu acho que é próprio desse cinema
desse cinema periférico, desse cinema brasileiro, se a gente for pensar nesse sentido de que são os filmes que estão interessando, né, assim, sei lá, Só Alegria, Era Uma Vez Brasília, mas também Calma, do Rafael, do Rio, esse filme, esse curta-metragem incrível, assim, os filmes da Anarca, que também lida muito com esse imaginário da ficção científica, todo o universo simbólico do afrofuturismo, como isso está tendo um aproveitamento muito criativo, assim, muito visível no nosso cinema. E aí eu busco um pouco, eu percebo e eu busco mais politicamente, vamos dizer assim, justamente a ficção científica nesses modelos, vamos dizer assim, experimentais. E aí eu estou fazendo um acoplamento, vamos dizer assim, entre os estudos de ficção científica enquanto gênero, que é muito forte na literatura e tal, com pensando no cinema brasileiro, com a ideia do cinema de invenção, Jairo Ferreira, né, pensando, inclusive, porque toda a ficção científica que a gente vê está muito inserida na lógica da gambiarra, da parafernália, dos acoplamentos que não são da ordem da alta tecnologia, né? Então, isso é onde está, para mim, a maior força desse cinema brasileiro da ficção científica, assim. É aquela velha matemática do cinema brasileiro, que aqui no cinema brasileiro a precariedade vira potência produtiva, assim. E aí eu acho que tem a ver um pouco com o que Fábio levantou sobre não ser fácil, a elaboração da nossa experiência, da nossa vivência, pensando a partir de uma expressão de uma linguagem, né, o cinema, qualquer uma que seja, que eu também concordo contigo, não é fácil, assim, mas eu acho que, tipo, é como a gente encontra a altura dos meios de produção que possa, de alguma forma, conceber a experiência criativa, sensível, dentro daquilo que já está repertoriado na linguagem que a gente está se colocando. O cinema, por exemplo, por isso que eu acho que, tipo assim, quando vai para o filme de Adley e ele cita Blade Runner, isso não é por acaso, porque o Blade Runner, por mais que seja uma coisa completamente diferente e não é uma realidade contextual de produção para nenhum contexto do cinema brasileiro, nenhum, uma realidade de um filme como Blade Runner e tal, mas simbolicamente ele faz parte desse imaginário da ficção científica e isso tem que ser aproveitado, e não descartado, mas aproveitado, sei lá, talvez antropofagicamente, talvez aproveitado no sentido da elaboração sensível, mas a partir de um conhecimento dos nossos modos de produção que são próprios e que são inventivos, e aí eu concordo inteiramente, assim, que fazer cinema no Brasil é inventar modos de produção que não existem. Vai ser sempre isso. Talvez eu coloquei como uma demanda, né? Uma coisa meio, eu queria estar dentro de tivesse indústria de cinema paraibano. Não é bem uma indústria. Mas eu entendi assim nesse sentido. Eu acho que a gente está sempre inventando, inclusive a própria lógica de que modo de produção é esse, está acompanhando os filmes. Tá imbricado, né? Nos filmes, assim. Os filmes, visivelmente falando, a experiência sensível dos filmes é justamente a gente percebendo os modos de produção que foi encontrado em determinados contextos para que esse filme fosse possível. É quase como se a gente estivesse sempre abrindo essa possibilidade. E aí, sem dúvida, pegando o teu filme como um exemplo também, Fábio, de uma experiência esteticamente muito atraente, assim, vamos dizer assim, com muitas coisas a ser ditas ali do filme, sem dúvida, toda essa lógica de reaproveitamento dos arquivos, do próprio campo do cinema experimental, do cinema ensaístico, isso, para mim, tem muito mais a ver com o cinema brasileiro do que o cinema industrial hegemônico tem do ponto de vista da produção. Então, por exemplo, eu penso a ficção científica, mas vamos dizer assim, o grau zero da ficção científica enquanto repertório mundial de cinema, para mim, é LGT, do Chris Marquette. Porque é um filme de ficção científica feito com fotos fixas e naquela voz over ali, então você tem um gesto de invenção e um modo de produção que é isso que de alguma forma me parece mais forte para a gente pensar e se aproximar da força que tem esse gênero também no cinema brasileiro, por exemplo. Então, acho que é necessário vamos dizer assim, esses acoplamentos do gênero, para pensar o gênero, sabe, Ramon, que você estava colocando, assim, e não algo que talvez fosse mais recorrente. E isso eu estou pensando muito do ponto de vista dos cinemas brasileiros recentes, assim, e que eu acho que são os que eu estou mais me debruçando, mas eu acho que é uma discussão muito diferente, por exemplo, de quando a gente vê, em certo momento da história do Brasil, na qual a quimera de uma indústria brasileira estava mais efervescente, né? Então, a própria ideia de gêneros tinha muito a ver também com a ideia de alimentar o mercado de produção, alimentar uma certa demanda do público por determinados gêneros. Aqui no Brasil, a gente vai ver que isso não acontece, que pelo contrário, é Adley Queiroz, quando estreia Uma Vez em Brasília, dizendo assim, o mercado não existe para mim, porque para mim eu já parto de outro pressuposto, já são outras premissas, assim. E aí o que eu percebo muito no cinema que eu estou vendo é um pouco isso. Claro que aí vai ter essas questões que a gente sempre aponta, que muitas vezes os circuitos de ampliação com o público
às vezes, ainda a gente não consegue escoar necessariamente, porque, enfim, esses mecanismos de distribuição, a gente sabe como eles são também difíceis, né, de se filtrar em determinados circuitos mais amplos, mas acaba acontecendo eventualmente. E o que eu estou pensando mais na tese é mais a força de criação interna dos filmes. Não estou analisando tanto, vamos dizer assim, os gestos espectatoriais no sentido de circuito amplo, né? Aí eu acho que, tipo, aí realmente para a gente é uma discussão complicada, quando a gente pensa em cinema periférico dentro dessa lógica. Por isso que eu concordo com o Fábio, que realmente rediscutir Bacurau numa discussão periférica não faz sentido nenhum, nesse sentido de que Bacurau não é um filme periférico nas formas de produção que a gente está colocando, mas ele acaba sendo apenas um modelo de talvez uma aproximação de um público a partir de um circuito que é um pouco mais independente do que determinada estrutura da Globo Filmes, mas eu poderia falar também, sei lá, de Cine Hollywood, de Halder, como ele também, né, furou um pouco esse bloqueio nos primeiros filmes dele, nos curtas, como talvez próprio filmes de plástico, No Coração do Mundo, eu acho que não sei se teve um público muito amplo, mas é um filme que você vê que tem um desejo de diálogo para públicos que, de alguma forma, não estão, vamos dizer assim, tão inseridos em um certo circuito de cinema não hegemônico, né? No Coração do Mundo, eu acho que é um filme que convida um determinado público que está mais atento a um cinema mainstream, sei lá se a gente usa esse termo, mas eu acho que são estratégias e também acho que tem a ver muito com o que a gente está falando o tempo todo aqui, que é a vivência que cada um carrega dentro de si no momento que está fazendo o filme, no momento que está elaborando essa experiência. Então, para mim, por exemplo, pensar o gênero de cinema não é só uma coisa teórica, tem a ver com a minha vivência enquanto espectador e com o que me interessa com o cinema. Então, eu acho que eu vou estar reinserindo elementos que tem a ver com esse meu repertório no ato que eu estou fazendo o filme. Tem pessoas que eu acho que isso não faz sentido, tem pessoas que talvez não se interessaram nunca por determinados filmes de um gênero e tal, e acho que é ótimo, não é um problema, tá ligado? Tem gente que eu acho que se aproxima do cinema muito mais com bagagem, que tem mais a ver com um certo cinema de arte, um certo cinema que está um pouco mais no gesto de experimentação, eu acho ótimo, mas aí eu acho que cada um, na hora que está realizando, vai confrontar consigo mesmo, né? Enquanto espectador, que talvez seja esse primeiro ato e esse primeiro desejo de querer fazer um filme, né? Quando você está vendo os filmes, você se engaja tanto neles a ponto de você querer também fazer parte enquanto realizador, enfim, não sei como é que foi para Fábio, mas para mim parte muito disso, assim, eu acho que minha relação é primeira e muito fortemente com o ato de ver e de assistir, de me interessar muito radicalmente pelos filmes, para aos poucos isso ir abrindo esse espaço, esse desejo de querer fazer filmes, assim. Acho que por isso que eu acho que é a nossa defesa aqui, né, de que todas as periferias encontrem e tenham a possibilidade de estar sempre fazendo, porque isso faz parte da nossa própria relação com o cinema, assim. Não deve ser algo nem glamorizado, nem colocado à parte. Tipo, um cineasta não deve não ser visto também como espectador, como alguém que está refletindo sobre as imagens. Cada um está aqui em posições diferentes, pensando na nossa relação com o cinema e pensando qual é essa parte que nos interessa mais engajar enquanto desejo de pertencimento, assim. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, Ramon? Os gêneros faz parte um pouco mais, talvez, dessa relação de cinefilia, talvez. Demais. Eu lembrei, eu não sei se o Fábio quer comentar, a gente já está descendo a ladeira final, mas me lembrou muito esse papo aí, Arthur, e você citou o Lincoln, né, que tem aquele manifesto do pedreiro, né, do cinema pedreiro. Sim. Essa coisa do cinema, eu estava aqui dando até uma pescada, o cinema que sabe ser função, esse cinema que parte dessa experiência comunitária, né, mas eu queria ouvir Fábio, porque ele falou que queria comentar talvez um projeto novo dele, tal, um filme e tal. Eu queria, na verdade, que a gente fizesse agora essa rodada de finalização mesmo, porque aí pra gente deixar as perguntas bem quentes, assim, fervilhantes, é que nem análise, né? Eu tô sem análise esses tempos, aí eu tô fazendo esses projetos aí eu acabo bem na hora que nem um analista fazer comigo, assim. Lacraniano. Lacraniano, exatamente. Mas eu queria ouvir Fábio aí, ele foi bastante citado também e se defenda. Brincadeira. Eu acho que também a gente se alongou, assim, acho que eu adoraria, de fato, continuar, assim, mas acho que por bem também da duração, assim, e em respeito ao espectador, seria bom operar um corte, de modo que é possível que a gente volte em algum momento, assim, a continuar a conversa, assim.
Eu só vou fazer talvez 2 comentários já de encerramento, assim, claro, agradecendo novamente. Muitas coisas mesmo, assim, tipo, agora estão aparecendo, assim, eu acho que de alguma forma, talvez a conversa começaria agora, eu acho, assim, um pouco, porque parece que a gente também minimamente entendeu, porque geralmente quando me chamam enquanto realizador, eu me sinto completamente desconfortável e eu não vou. Então, eu não suporto, e acho que tem a ver com isso que o Arthur falou, assim, sabe? Tipo, se eu sou realizador, é só porque eu sou espectador, assim, e porque tive uma relação muito grande com cineclubes e ainda tenho. Ou seja, toda ideia de rasgo que está no filme tem a ver com essa questão do cineclube, assim. Então, geralmente eu acho que essa estratificação, e aí eu estou falando muito particularmente, ela me incomoda muito, porque de fato não está separado, assim, sabe? Tipo, não está separado dos textos que eu escrevo, seja, sei lá, na Cinética ou na não tá efetivamente, assim, né? Claro, eu acho que eu tenho uma separação para também, assim, né? Onde eu quero criar, onde eu quero, de alguma forma, mais entrar num outro regime, assim, com os filmes, me relacionar de outras formas, que não necessariamente criando a partir dos filmes, né? Criando, digo, em termos artístico, assim. Mas eu só diria uma coisa, assim, que eu acho que eu fiquei pensando muito, assim, antes dessa live, agora quando escutando vocês, eu acho que tem a ver, que eu acho que com o Aldir Blanc, embora a gente esteja no calor da hora, não consiga avaliar muito, mas eu acho que está acontecendo alguma coisa muito interessante, que eu não sei no que vai dar, assim, realmente, mas eu acho que está acontecendo alguma coisa muito interessante, porque a despeito de todos os problemas que a gente sabe que teve, foi muito fundamental, primeiro por uma questão pragmática, né, concreta, da emergência, do dinheiro, da produção, dos trabalhadores da cultura, mas eu acho que teve uma outra coisa em decorrência, que foi uma certa pluralização, e não só plural, mas experiências muito, muito importantes, que a gente não tem olhos para acompanhar agora, embora eu pelo menos vou salvando tudo, e vou vendo, e vou acompanhando, mas coisas impressionantes, Telatrans em Pernambuco, o Lâmina no Espírito Santo, aqui na Bahia, muitas coisas. E aí eu fico, claro, acompanhando mais os pequenos festivais, porque também eu acho que nessa questão dos pequenos, alguma coisa de confronto das grandes instituições, está acontecendo, e eu acho que a gente não tem como, sabe, se dar conta, e eu acho que Mensurar, né? não tem como mensurar, porque nesse enorme oceano que chamamos cinema, esse enorme mar, muitos barcos, pequenos barcos, que são essas pequenas experiências, com propostas muito radicais, eu penso, realmente radicais, e não só em termos de confronto, mas em termos de fato, fazer circular. Porque, efetivamente, o estranhamento, foi uma palavra tão cara aqui, falamos tanto, né? O estranhamento ele é fundamental para aquilo que é reconstrução, né? Inserção no mundo, interferência, reconstrução das coisas. Então, eu acho que essa construção de repertórios, e menos que isso, talvez, a circulação mesmo de outros filmes que não teriam espaço nos grandes. Assim. Isso assim, diz menos dos grandes do que efetivamente de uma certa coisa, de uma certa força. Eu realmente acredito que se mostra. Ela pode, de fato, se apagar, mas eu acho que sim, ela se insinua aí, sabe? Nesses pequenos barcos, nessas jangadas que estão nesse enorme mar. É grande o suficiente para a gente não conseguir dar atenção, mas eu acho que tem uma força muito grande naquilo que a gente está falando aqui, né? De reorientação, de recolocação, de trânsitos, de articulações, de alianças, e, sobretudo, circulação. Porque, efetivamente, acho que isso que o Arthur colocou, para mim, é decisivo, assim, né? Ver os filmes, assim, mas ver, assim, no sentido de, no limite, faz filme para isso mesmo, assim, deseja-se o espectador, né? E não só deseja-se o espectador ali, ideal, fixo, né? Também constrói-se o espectador, efetivamente, né? E constrói, não é o filme em si, é o filme em relação, e isso é o mais bonito, assim, porque nesse sentido o espectador também constrói o filme, né? Fundamentalmente, ou reconstrói ele, assim, né? Mas assim, eu acho que isso desloca um pouco a nossa discussão, mas eu só queria dizer isso, assim, é uma questão como bem a Sheila colocou, né? Falar dessa questão, cinema periférico, imagens periféricas, é de fato falar de uma questão efetivamente relacional, né? Portanto, assim, a depender da régua, da lente que a gente aciona, de fato, assim, ora mais equívocos, ora, de fato, assim, parece que a gente vai lidando e aprofundando o problema, como se fosse uma espécie de mise-en-bime, no sentido ou mise-en-abîme, naquilo que em vez da representação dentro da representação, mas aquilo que afundando-se cada vez mais numa discussão que ela é efetivamente tão grande quanto necessária.
Mas eu queria agradecer, assim, tipo, de fato, esse processo que eu estou fazendo, que é com arquivos, certamente teremos outras oportunidades, assim, mas um pouco era isso, assim, tem a ver com imagens roubadas, mas é essa ética do roubo que não é, nada tem a ver com posse, nada tem a ver com propriedade, tomar para mim. Ao contrário, assim, a ética do roubo, nesse sentido, tem a ver com devolver a política que é, portanto, refundar aquilo que a gente chama, e refundar sempre mais o que a gente chama de comum, né? Ou que a gente pode entender a priori como comum. Então, é nesse sentido que eu falaria, mas certamente teremos, eu espero, achar que tenhamos outras oportunidades de conversar em lives, em meets, né, Google, ou, de fato, em outros espaços que sejam inventados por vir, ou que a gente já conhece. Eu acho que, de fato, assim, para usar uma frase de um cineasta que eu gosto muito, o John Aconfrey, ele fala assim: não haverá deslocamento sem ambivalência. Eu não tenho medo das ambivalências. Muito bom. Velho, muito lindo, muito poético a sua fala, Fábio. Eu fiquei lembrando, essa metáfora, inclusive, dos barcos, eu acho que ela é muito interessante, assim, tá se circulando muita coisa, né? Devolver o mundo ao mundo, né? Ou seja, as imagens, essa coisa de roubar a imagem. E roubar é tão próprio, né? Assim, de algumas práticas periféricas. Mas é sempre nesse sentido de distribuir ou de reorganizar a ordem da posse. Obrigado demais, Fábio. Vocês querem se despedir, Sheila, Arthur? Querem falar alguma coisa que vocês acham que é uma consideração final ou algo que vocês estão fazendo agora? Então, só agradecendo mesmo aqui, Ramon, finalizando aqui minha fala também, mas tipo, foi um prazer mesmo. Acho que nesse momento de pandemia, de telas, de confinamento, para alguns mais ou alguns menos, assim, é sempre massa encontrar uns diálogos, assim, conhecer, né, pessoas, assim, que não conhecia. Parece que você vai sentindo, de fato, que você está, de alguma forma, vivo, no sentido de que há uma sociabilidade acontecendo, né, assim, os encontros de telas vai criando um pouco essa sensação, e vai ampliando também esse desejo dos encontros presenciais, como eu coloquei no começo e tal. Não, então, na verdade, só reafirmando isso, acho que só, por último, assim, pegar um pouco essa colocação de Fábio, no sentido dos desejos, né? Dos desejos no sentido do espectador, de estar fazendo um filme e tal. E queria colocar um pouco isso também, que já que a gente está falando muito assim dessa ideia de cinema periférico, mas também fazendo contraposições, e muitas vezes também é isso, às vezes nem precisa ter essa contraposição, porque é tão polissêmico o termo, é tanta diversidade, tanta possibilidade que a gente encontra para rediscutir, para repensar esses filmes. A gente aqui já lembrou de alguns, a gente poderia lembrar de muitos outros, assim. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Esse desejo do ver e do ter experiências sensíveis, e esse campo sensível que a gente está falando, que ele está largado, ele, de alguma forma, ele reinstaura a gente nesse circuito de produtividade, no sentido de produção de um comum, ou produção de um gesto sensível, que não está contemplada por vamos dizer assim, por essa maquinaria oficial do capitalismo, né? Então, assim, a gente faz filmes justamente porque a gente percebe brechas e lacunas e possibilidades de fazer outras coisas acontecerem nesse campo sensível, assim. Então, realmente, assim, muitas vezes, como o Fábio colocou, assim, tipo, muitas vezes é de confronto, muitas vezes não é de confronto. É justamente de perceber ali espaços para que outras coisas sejam colocadas, outras possibilidades sensíveis, outro gesto de invenção com a linguagem. E eu acho que é esse movimento que faz com que, ao ver muito, a gente tenha o desejo de escrever sobre, que é para permanecer a experiência sensível, que a gente tem vontade de fazer filmes, muitas vezes, porque é só no gesto de fazer que a gente vai experimentar o gesto da linguagem e também nos reinserir nesse circuito e também nos afetar por ele. Então, eu fico pensando assim, que é quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente vai fazer é fundamental, é necessário, não é que seja algo irrelevante, sabe? O gesto de fazer cinema periférico não é que seja algo irrelevante, que ninguém está vendo, que é só... Não, pelo contrário, isso é fundamental. Isso, na verdade, é o mais essencial para que a gente possa mover o próprio campo do cinema e a nossa própria relação com as imagens. Então, é isso, é ver aqui e ficar pensando, pô, eu quero ver o próximo filme de Fábio, porque é isso que, na verdade, vai me estimular a repensar o outro filme. Quando eu vou no festival, isso que Sheila falou, esses circuitos amorosos vão se colocando, a gente vai vendo também, a gente vai ser estimulado a partir das imagens dos outros, a partir das reflexões dos outros,
e é esse desejo que parte realmente de um comum compartilhado, de uma subjetividade que está em encontros. Então, acredito muito nisso, assim, que está sendo falado, e só reafirmando isso mesmo, acredito muito nessa questão da Audi Blanc, que também estou percebendo assim, um movimento muito interessante assim, de um quantitativo de filmes que traz à tona pessoas que estão se experimentando na linguagem do cinema, que é o nosso caso aqui, mas eu tenho certeza em outras linguagens, assim, e que isso já está afetando. Aí só duas coisinhas também, dizer que essa questão do circuito menor, né, eu tive o prazer de organizar uma mostra recentemente chamada Janela Quebrada, cinema de invenção e risco. E foi muito massa também, nesse gesto de coordenação, e perceber a quantidade dos filmes, e esses filmes, que é os que o Fábio está colocando, que não estão nesses circuitos desses festivais um pouco mais legitimados, assim, e você tipo, se surpreender no sentido de perceber na sua experiência sensível a força desses filmes, sabe? E não apenas como uma coisa teórica ou retórica, assim, né? Não, porque a gente vai falar que o cinema tá no bom estágio, de que as coisas estão acontecendo em vários... Mas você perceber isso no gesto de espectador, assim, isso é realmente muito estimulante. Então é isso, é só para além de todo esse projeto genocida no poder, que quer, né, destruir as possibilidades do cinema e essas trocas de relações, assim, eu tô bem confiante nesse sentido de uma continuidade mesmo, de um projeto de cinema que está se ampliando nas academias, nas reflexões, nos circuitos, e é isso que a gente tem que fortalecer. E vamos nessa. É isso mesmo. Massa, velho. Nem deu tempo de falar, eu queria puxar umas coisas sobre o teu filme último também, Desvio, enfim, velho. Fica pra outra. Sheila. Gente, olha só, muito, muito lindo ouvir vocês dois falando, assim, porque a gente encontra eco e isso é muito bom, assim. A gente não se sente sozinho e a gente se sente em comunhão e isso é um gesto importantíssimo, perceber-se em comunhão. Então, assim, a partir, sobretudo, de um elemento fundamental para o cinema periférico, fundamental aqui, eu só aceitei por causa disso, que é o diálogo, né? O cinema periférico, os cinemas periféricos, as imagens periféricas, elas se dão através de múltiplos diálogos, né? Entre o território, a forma do filme, os afetos envolvidos, as funções exercidas, as pessoas, a pessoalidade, a comunidade. Então, em um momento em que, já que a gente está falando de filmes periféricos, eu vou chamar um pensamento de um autor que me é muito caro e que é muito rechaçado e marginalizado no pensamento brasileiro contemporâneo, claro que não de uma forma geral, mas por quem está no poder, né, aqui, que é o Paulo Freire, que ele dizia algo assim, e aí entendendo que o cinema periférico, de alguma forma, tem um compromisso ou uma vocação de trazer uma certa liberdade, de lidar com ideias de liberdade, a partir da opressão que é feita nos outros meios a opressão imagética, inclusive, não estou falando de opressão só de povo, opressão de pensamento, opressão de experiência, opressão de respiro, opressão de mergulho, no sentido do que não cabe, né? Então, o cinema periférico, ele se abre ao diálogo com o que não cabe nas grandes telas. E esse compromisso do diálogo é muito potente. A gente pode ver aqui, né? Pelo menos o quão revigorada eu estou saindo desse encontro com vocês três. Então, assim, só para encerrar, não vou falar mais. Onde quer que estejam esses oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com a sua causa, a causa de sua libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Como ato de valentia não pode ser piegas, como ato de liberdade não pode ser pretexto para manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser assim, não é amor. Então, a não ser assim, por que se faz filme periférico, se não por amor e por libertação, né? Então, eu só deixando no ar aqui isso, e assim, só para terminar a lacraniana, num ponto assim, tenso, eu não acho que um filme periférico tenha a ver necessariamente com o seu orçamento,
Por exemplo, no Coração do Mundo eu pude acompanhar parte da feitura, né? E realmente, dentro dos padrões da filme de plástico, é um filme que tem um orçamento justo para um longa-metragem, né? Na maioria das vezes eles faziam longa-metragem com o recurso de um curta. Justamente pela questão do diálogo com a comunidade, com cada pessoa ali, com o desejo de trazer para a cena o que elas queriam trazer para a cena também. Então, isso é possível trazer libertação, tendo um orçamento justo, podendo viver de cinema de alguma maneira, sendo remunerado, não é condenável isso, entende? E é um filme muito potente. Claro que de outra forma, potente de outra forma, porque uma vez que você tem um orçamento maior, isso impacta na imagem, tem um outro processo, não é fantasmas, mas também tem alguns engajamentos extremamente libertários do ponto de vista narrativo da experiência e da espectatorialidade, que a gente deixa para um outro momento, não é para discutir. Assim, só para deixar aqui esse recado da importância da gente dialogar, porque realmente é um ato, né? Amar é um ato, como diz Bell Hooks, pode ser visto como uma ação, e quando a gente tem uma ação, a gente tem um compromisso, né? Então, a gente tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer, inclusive ajudar a libertar-se quem precisa, né? A todos nós que vivemos nesse mundo caótico. Com Bell Hooks, com Freire, a gente pode terminar essa mesa incrível. Eu sabia que ela ia ser, assim, super estimulante. Eu tô aqui com 14 abas abertas, só das coisas que vocês falaram, que eu fui anotando e tentando catar. Então, obrigado para quem está aí ouvindo agora, nesse instante, nesse horário, nessa madrugada. Espero que esse papo renda estímulos e atos de libertação, de encontro. E é isso. Prazer em ter terminado essa atividade da Aldir Blanc com vocês três. Espero que a gente possa inventar outros espaços como esse. Cada um já deixou uma dívida aí de diálogo a ser avançado. Beijo, Fábio. Beijo, Sheila. Beijo, Arthur. E hasta luego. Obrigada, Ramon. Obrigada a todo mundo. Valeu. Valeu, Sheila, Fábio, prazer. Vamos nessa. Valeu.